Olá a todos, eu sou Rafael Cruz e vamos dar continuidade ao nosso curso de xadrez. Bom, notação. O que é notação? Notação é a linguagem do xadrez, ou seja, é como você se comunica com o seu adversário, ou aliás, com jogadores do mundo inteiro. É uma linguagem universal, onde pessoas do mundo inteiro conseguem traduzir o que você disse no tabuleiro, né? Então, vamos lá. Primeiro vamos ver alguns conceitos básicos do tabuleiro, para que você entenda essa linguagem. Primeiramente, a posição do tabuleiro. Sim, ele tem uma posição. Sempre que você for jogar xadrez com alguém, você precisa certificar que a última casa do seu lado direito precisa ser branca. Tá? Então, se você joga desse lado aqui, a última casa do lado direito precisa ser branca. O mesmo acontece com o seu adversário. Ele vai estar de frente para você, então no seu lado direito vai ter uma casa branca. Tá? Isso é muito importante. Segunda coisa, você precisa saber o que são colunas e o que são fileiras. Tá? Colunas. Você está sentado aqui, né? Você está aqui olhando o tabuleiro com essa visão. Então, coluna é tudo que está à sua frente. Veja. Então, ou seja, coluna. Aqui, por exemplo, aqui é uma coluna. Tá? Tudo isso aqui é uma coluna. Toda essa extensão aqui é uma coluna. Certo? E fileira é o contrário. Ou seja, fileira é o que corta, né, transversalmente o tabuleiro. Tá? Então, do seu ponto de vista, coluna é o que está na vertical e fileira é o que está na horizontal. Tá? Certo? Muito bem. E temos o terceiro conceito que são as diagonais. Né? Diagonal. Que não é nem na horizontal nem na vertical, é meio termo. Correto? Muito bem, então sabendo dessas coisas, nós já podemos já entender o conceito da notação. Bom, todas as colunas, né? Se você for observar aqui, o tabuleiro é composto de 64 casas, tá? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então, 8 vezes 8, 64. 64 casas. Então, isso significa que nós temos, que são 8 casas na base, nós temos 8 colunas, certo? 8 colunas e 8 fileiras, certo? Essas, só apagar aqui. Essas colunas, elas são codificadas, tá? Se aqui são 8, nós temos uma codificação alfabética, de A até H. Então aqui seria A, B, C, D, E, F, G e H. Certo? Sempre da esquerda para a direita, como você lê. Tá? E a mesma coisa acontece para as fileiras. Só que ao invés de letras, nós teremos números. Então nós temos aqui o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, fileiras a gente codifica com números. Fileira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E colunas a gente codifica com letras. Coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, coluna E. Muito bem. O que você está lembrando aqui? Se você já jogou na sua vida, na sua infância, Batalha Naval, aquele joguinho, né, de batalha naval, etc. Você vai lembrar mais ou menos disso. Né? São as coordenadas. Então, se você tem aqui um eixo X, né, no que nós chamamos de eixo de colunas, e as fileiras, que são os Y, nós temos as coordenadas. Então, por exemplo, se você quer identificar uma casa no tabuleiro, através dessa notação, essa aqui, por exemplo, que casa seria essa? Aí fica fácil, né? Vamos ver aqui. Coluna A, B. Então essa casa está na coluna B da fileira 1, 2, 3, 4. Então essa casa aqui está na coluna B, fileira 4. B4.
Então esta casa aqui chama-se uma casa B4. Tá? Aqui, por exemplo, G, coluna G, sétima fileira, G7. Né? Muito bem, então você já conseguiu identificar como identificar as casas. Tá? Agora vem a segunda parte, né? Que é identificar as casas com as peças ocupadas, né? Que vem a, a anotação completa, né? Então vamos lá. Vamos lá então. Aqui eu tenho aqui todas as peças brancas, né? Pelo menos a maioria das peças brancas estão presentes aqui no nosso tabuleiro, né? E com elas eu vou demonstrar como é que a gente vamos fazer as anotações, né? Usa anotação numa partida de xadrez. Bom, sabemos agora como identificar as casas, agora vamos às peças. Sempre que você tiver uma peça, vamos dizer assim, graúda, né? Uma peça de muito valor, como dama, cavalo, torre e bispo, e o rei também, né? Logicamente, a gente vai sempre definir uma letra maiúscula, que vai definir a inicial da peça em questão, e depois vem a casa. Então a estrutura é sempre essa. Primeiro, a letra inicial da peça que está na casa. E logo depois você tem a casa. Então vamos simplificar aqui. Este cavalo. Onde esse cavalo se encontra? Ele se encontra em que casa? Vou marcar aqui. C, né? 3. C3. Muito bem. Mas se a gente tivesse que anotar isso no papel, a gente colocaria somente C3? Não, C3 é uma casa vazia. Aqui tem um cavalo. Então a anotação correta seria, em português, C grande, né? C grande, C3. Então vamos supor, eu quero anotar o cavalo, ele vai se movimentar para cá. Né? Então aqui, qual é a anotação que eu faria? C maiúsculo, né? D, C, D5. Foi a casa para ele foi. Tá? Muito bem. Bispo. Bispo, só venho para cá. Para qual casa ele se locomoveu? B7, certo? Mas ele é um bispo. Bispo começa com B. Então é Bzão, né? B maiúsculo. B7. Simples, né?